Feche seus olhos por um instante, deixa só eu fazer uma oração ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. O Senhor é exaltado acima de todas as coisas. Não há ninguém semelhante ao Senhor, ninguém é igual ao Senhor. Cativa os nossos corações a Ti nessa noite, Deus. Cativa a nossa atenção, que não seja alguém que veio de algum lugar, que não seja o homem, que seja o Senhor, Pai. Porque só o Senhor é capaz de promover mudança genuína, Pai, de dentro para fora. Não deixa, Pai, que a gente seja ludibriado, Pai, por filosofias e sofismas, Deus. Mas aprisiona o nosso coração em conhecer o Senhor, em conhecer a Sua verdade, a Sua vontade. Que nessa noite nós aqui, a nossa igreja aqui, a nossa comunidade, Deus, que nós possamos desejar Te conhecer, porque isso é a vida eterna. A vida eterna é que conheçam a Deus e a Jesus, quem foi enviado por Deus. Por isso nessa noite nos dê um coração aberto, disposto, um coração manso, humilde, Senhor. Acerca do pregador, ele não é ninguém, o sotaque dele não é ninguém, o histórico dele não é nada. Ele é só um cooperador, somente um servo. Seja exaltado nessa noite, Deus. Que no final desse culto, Pai, que no final desse encontro, dessa reunião, se os irmãos não lembrarem, Pai, do meu nome, das minhas características, que eles ainda se lembrem da palavra do Senhor, que é o que há de mais importante. O culto, as canções, as ofertas, tudo gira em torno da Tua palavra, Senhor, porque a palavra do Senhor é o Senhor falando com a gente. Então nessa noite, na verdade, nos permita Te ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a paz de Cristo, paz de Deus. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Rafael, eu sou um dos pastores da Lagoinha. Muito obrigado, minha irmã. Eu sou um pastor da Lagoinha e eu sirvo na Lagoinha Matriz, sirvo na Lagoinha Mangabeiras, mas eu sou da Lagoinha Savassi. Então você vai me ver rodando em um montão de Lagoinha aí, mas eu sou da Lagoinha Savassi, ok? Lá no bairro Savassi. É um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Eu amo o Senhor, e eu acredito que vocês amem o Senhor também. Eu quero muito que seja simples o nosso encontro aqui. Deus se move por meio da simplicidade, por meio de coisas que são simples. E se a gente mantiver o nosso coração em simplicidade, a gente não somente vai ouvir o que Deus pretende nos falar, como a gente vai conseguir viver. Por que Deus disse o que disse e diz o que diz e fala o que fala? Para que nós sejamos pessoas que vivem o que Ele disse, e não somente ouvintes. Amém? Agora sim, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia num dos livros que eu mais amo, e é o que eu tenho estudado com os irmãos da Lagoinha Matriz, que é o Evangelho de João. Evangelho de João. Evangelho de João, lá no capítulo 6, por favor. Ouçam aqui, agora que você já abriu e antes da gente ler o texto, deixa eu aqui tentar fazer um panorama do que está acontecendo até que a gente vai chegar aqui no texto, não somente no texto de João, mas também nos evangelhos e consequentemente no Novo Testamento, ok? Deus, ele cria o universo, faz o homem e a mulher e os colocam no jardim, no Éden.
O homem e a mulher desobedecem a Deus, pecam contra o Senhor, e o pecado tem nome: rebelião, rebeldia. A partir desse momento, o pecado entra no mundo, e tudo que a humanidade consegue produzir e reproduz naturalmente é o pecado. Por isso Deus vai narrar, por meio da palavra, um primeiro homicídio. Caim mata o seu irmão Abel. É por isso que Deus está narrando também, por meio do relato de Gênesis, que Ele vai pedir para que Noé, juntamente com a sua família, entre na arca, porque Ele está cansado da humanidade. Deus está saturado da humanidade, porque a humanidade está cada vez mais pervertida contra Ele. Por meio de Noé, então Deus forma um novo povo, um povo agora que pode se voltar para Ele. Não é o suficiente, e o povo não se volta para Deus, o povo se volta contra Deus, mais uma vez. E Deus começa então a levantar, Deus levanta um homem chamado, um pouco mais à frente, Deus levanta um homem chamado Abraão, e Ele fala assim para Abraão: olha, eu vou fazer você prosperar, você vai ser pai de multidão, mas o seu povo vai ser escravizado lá no Egito por 400 anos, mas eu mesmo vou libertar o meu povo do Egito. Deus falando para Abraão. Chega uma grande fome no meio do povo de Deus, os hebreus, e o povo vai para o Egito e fica lá. Lá o povo cresce, prospera, só que o povo se torna escravo dos egípcios. O povo fica ali 400 anos, ou talvez um pouquinho mais, 406, 407 anos, o povo fica ali no Egito como escravo. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés, Moshe, por meio do qual Deus decide resgatar o seu povo. Deus, por meio de uma manifestação mística e inexplicável, aparece para Moisés no meio de uma sarça que está queimando e não se consome, e fala assim: eu quero que você liberte meu povo. É nessa ocasião que Moisés, depois de ter entendido o que Deus o havia chamado para fazer, que Moisés pergunta assim para Deus: mas eu vou falar para Faraó que eu estou indo no nome de quem? E Deus vai falar para ele assim: diga para Faraó que o eu sou o que te enviou. Ok? Depois de muitas crises, depois de muito se esquivar da ordenança de Deus, Moisés, ele fala para Deus que ele precisa de um auxiliar. Deus levanta então o seu irmão Arão para ser o seu porta-voz. Então Moisés e Arão estão diante do Faraó e falam assim: liberta o meu povo, liberta o povo de Deus. Deus, aquele que é o que é, mandou você libertar o povo dele. O Faraó não liberta, o coração de Faraó é endurecido, e Deus usa dessa dureza do coração de Faraó para poder manifestar todo o seu poder. Deus então envia 10 pragas, ele destitui o Egito, ele destitui Faraó do seu poder. E não sei se vocês sabem disso, mas naquela época Faraó, ele não somente era rei, ele também era um deus. Ok? Faraó, além de rei, ele se portava, falava de si mesmo como se ele fosse um deus. Então, quando Deus envia 10 pragas para poder destituir o poder do Faraó, Deus está destituindo o Faraó, destituindo o seu exército e dizendo que somente há um Deus, ou que Faraó não é tão Deus quanto ele pensa. Moisés pega o povo e começa uma jornada. Diante dele tem um mar vermelho fechado. Ele olha para o Senhor, olha para o mar. Deus fala assim: dê uma ordem ao mar, toca com o seu cajado. Ali o mar se abre, o povo passa seco. Faraó está vindo com o seu exército, o exército é engolido. O povo atravessa o mar vermelho e cai num deserto. No deserto o povo caminha por basicamente 40 anos no deserto. Antes do povo perceber, eles já estavam com saudades do Egito, porque Faraó era mau, nos oprimia, mas proporcionava algumas coisas que a nossa carne gostava. Faraó proporcionava lentilha, cebola, comida. Então logo esse povo, que é o povo de Deus, do eu sou, que havia sido libertado por Deus, estava com saudades do seu antigo cativeiro. É como se eles dissessem assim: o Senhor não é suficiente para nós, porque Faraó, ele dava para a gente o que comer. O que o Senhor tem dado?
Deus abre o chão, engole os rebeldes e diz assim: nenhum de vocês vão entrar na terra prometida, nenhum de vocês. O povo continua seguindo, as gerações estão mudando, nasce criança, morre os idosos, e aí o relato que a Bíblia traz para a gente é um relato de fidelidade. Quando o povo tinha fome, o maná, uma espécie de pão, caía do céu. Quando o povo tinha sede, era só tocar a rocha, melhor, é só falar a rocha. Fala a rocha, e ela produz água. Quando a roupa do povo ficava pequena ou aparentemente não iria crescer, Deus fazia com que a roupa do povo, do seu povo, crescesse com o seu corpo. Era a roupa, os calçados. O povo tinha que continuar a sua trajetória, a sua peregrinação pelo deserto, mesmo em noites escuras. E o que acontecia? Nas noites mais escuras, Deus manifestava a sua presença como uma coluna de fogo que iluminava o caminho para que o seu povo pudesse continuar andando. Só que no deserto, os dias são extremamente ensolarados, e o sol queimava o seu povo. Nos dias em que o sol estava mais quente, ou nos dias mais difíceis de caminhar sob o sol, Deus se manifestava como uma coluna, uma nuvem, para que o povo fosse protegido do sol. Agora o povo entra na terra prometida. Deus então fala assim: olha, vamos partilhar essa terra entre as 12 tribos. Para uma tribo ele fala assim, Levi, a única tribo, ele fala assim: vocês não vão receber parte nessa terra, vocês vão precisar se contentar comigo, eu sou a vossa herança. Essas 12 tribos, cada uma com o seu pedacinho de terra, é o povo hebreu. Essas 12 tribos juntas é o que nós conhecemos como Israel. Esse Israel de Deus, Deus escolheu, formou um povo com um único propósito. O único propósito de Israel era fazer nascer no meio dele um homem capaz de salvar a humanidade. Ok? Lá quando o homem e a mulher pecam contra Deus, Deus promete que vai enviar o descendente que há de pisar na cabeça da serpente. Toda essa trajetória que eu narrei para vocês é para o nascimento de Jesus, tão somente para o nascimento dele. Nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos 2 evangelistas que viram Jesus com seus olhos, são testemunha ocular. E nós temos outros 2 evangelistas que eles não viram. Eles ouviram falar de Jesus e escreveram então um relato do que eles ouviram. Mateus, chamado Levi, o coletor de impostos, ele é um dos discípulos de Jesus. João, que diz a respeito de si mesmo que é o discípulo amado, ele também é um dos discípulos de Jesus. Marcos, Lucas, esses não. Esses são discípulos secundários, eles não viram Jesus com os seus olhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam coisas parecidas. Você vai perceber que tem alguns textos em Mateus que tem uma referência cruzada assim: Marcos 10, Lucas 15. Quer dizer que o que está em Mateus está lá em Marcos e está lá em Lucas. Porque eles têm um ponto de vista parecido, eles são chamados de sinóticos. O que é isso? Sinóticos quer dizer que eles têm o mesmo ponto de vista, diferente de João. O evangelista João, ele traz informações diferenciadas, novas, com uma perspectiva completamente diferente dos demais evangelistas. É esse texto que nós vamos ler. Antes de nós lermos, deixa eu falar aqui um pouco sobre João. João, porque tem tanto João, o apóstolo, escreve sobre Cristo. E no princípio do seu escrito, ali no prólogo inicial, ele começa dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que existe viria a existir. João está começando o seu texto tentando convencer os seus ouvintes de que Jesus, ele não é somente um homem, ele é o próprio Deus encarnado. Ok? João,
Ainda no capítulo 1, João vai falar de um outro João. João, o evangelista, vai nos apresentar João, o Batista. Eu não sei se vocês sabem, mas João Batista é primo de Jesus, filho de Isabel. Lembra do encontro entre Maria e Isabel? As duas se encontram. João Batista está um pouquinho maior. E o que a Bíblia fala para a gente é que dentro de Isabel, João Batista reconhece que o que está dentro de Maria é diferente de tudo que já existiu. Ok? João Batista levanta uma pergunta para os seus discípulos. Antes de levantar essa pergunta, ele faz uma afirmativa. Ele fala assim: primeiro ele fala assim: vão lá e vejam se esse é o Cristo. Quem é ele? Ele envia os seus discípulos, os discípulos veem tudo o que acontece, e aí João Batista responde uma pergunta que quer nós acreditemos ou não, porque a Bíblia ela tem um jeito muito didático para nós entendermos o relato. Tem algumas coisas no Velho Testamento que aconteceram e que foram ditas com o único propósito de que elas fossem ditas no Novo Testamento de forma mais clara. Lá no Velho Testamento, quando Abraão está prestes a sacrificar o seu filho Isaque, ele pergunta assim: Senhor, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas cadê o sacrifício? João Batista, aqui em João, no capítulo 1, no verso 29, ele fala assim que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, o único capaz de tirar o pecado do mundo. E isso porque nós sabemos que no Antigo Testamento, para que houvesse perdão dos pecados, deveria haver derramamento de sangue. João capítulo 3 vai narrar para a gente Jesus encontrando com um homem chamado Nicodemos, um homem rico, teólogo, que encontra Jesus à noite e começa um diálogo com Cristo, e vai resultar no texto que nós falamos, que é o texto mais conhecido da Bíblia, o texto áureo da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, o evangelista, ele está narrando para a gente não somente os feitos de Jesus, mas narrando para a gente a história desse Jesus. João, ele narra para a gente em João capítulo 4 o encontro de Cristo com a mulher samaritana. Jesus se encontra com uma mulher pecadora, mulher e pecadora e samaritana. Uou! João capítulo 5 vai narrar para a gente de Jesus ali no tanque de Betesda. Vai narrar para a gente o que Cristo fala acerca de si mesmo. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode nada de si mesmo. O Filho só faz o que vê o Pai fazer. João no capítulo 6 é o texto que a gente está aqui, e nós vamos ler aqui o texto agora, a partir do verso 25, para a gente poder continuar aqui. João capítulo 6, verso 25. Antes disso, eu preciso que vocês saibam que uma multidão está seguindo a Jesus, e ele então multiplica pães. Ok? Tem uma multidão seguindo Jesus. Ele se compadece da multidão, e ele então multiplica os pães, porque a multidão tem fome. Agora sim, João capítulo 6, verso 25, o texto bíblico fala assim: quando o encontraram do outro lado do mar, ou do outro lado da margem, perguntaram a Jesus: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Verso 29. Jesus responde a essa pergunta: a obra que Deus deseja que vocês realizem é essa, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Verso 30. Então lhe perguntaram:
O que você pode fazer? Qual que é o sinal que você pode realizar para que nós creiamos em você? O que você vai fazer para que nós acreditemos que você é o enviado de Deus? Os nossos antepassados, lá no deserto, comeram o pão. Como está escrito, Ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o pão verdadeiro. Melhor, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida. Ele dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dai-nos desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram e mesmo assim não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei, pois eu desci dos céus não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, com essas palavras, os judeus começaram a criticar Jesus, porque ele disse que ele é o pão que desceu do céu, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai, a sua mãe? Como é que ele pode dizer que desceu do céu? Verso 43, respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Eu asseguro a vocês que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto e morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a carne dele para que comamos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que me enviou da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desce dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Verso 60. Tendo ouvido isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, como é que nós podemos suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus disse: isso escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida,
a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e queriam traí-lo. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo meu Pai. Daquela hora em diante, uma multidão de discípulos, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e abandonaram a Jesus, deixando de segui-lo. Jesus perguntou aos seus 12: vocês também não querem ir embora? Simão, também chamado Pedro, um dos apóstolos, respondeu: Senhor, para onde? Não, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então Cristo respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12. Todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas Iscariote, filho de Simão Iscariote, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Pai, nós temos a tua palavra nessa noite. Por favor, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Cristo, ele estava ali no lago do Mar da Galileia. No Mar da Galileia, uma multidão começa a segui-lo. Ele se compadece da multidão. Ele decide multiplicar pão. Ele decide alimentar a multidão. A multidão come do pão que ele multiplicou. A multidão se alimenta do que ele proporcionou. Isso é um dos milagres que Cristo realiza na palavra. Ele multiplica pães e peixes e ele dá aos seus para comer. A multidão, então, tendo se alimentado de Jesus, ou por meio de Cristo, a multidão decide então, sabe o que? Fazer de Jesus rei. Sabendo Jesus que a multidão pretendia proclamá-lo rei, ele foge. Olha só esse ensinamento que a Bíblia traz para a gente aqui. Jesus não é como os governantes atuais. Ele não está em busca de posição em troca de cestas básicas. Ele alimenta uma multidão que está faminta aqui. E porque ele alimentou a multidão, esse pessoal quer proclamar ele rei. Só que ele sabe exatamente quem ele é e exatamente de onde foi que ele veio. Ele não precisa do nosso reconhecimento. Nosso reconhecimento acerca de quem ele é salvação para nós. Porque quando eu reconheço que ele é o Senhor, eu me curvo e entendo exatamente qual é o meu lugar. Esse texto de João, até o verso 15, está ensinando para a gente que Jesus, ele não vai cair nessa lábia que esses homens da época tinham e que às vezes nós temos. Nós temos às vezes um relacionamento muito superficial com Jesus. A gente quer conhecê-lo por meio daquilo que ele é capaz de fazer com as suas mãos. Se o Senhor é Deus mesmo, faz isso aqui. Ainda existem cristãos hoje que pedem prova a Deus. Não existe isso. Não existe isso não. Você quer prova de quê? A prova Deus deu na cruz do Calvário, quando tirou a sua e a minha condenação. E se ele não fizesse mais nada, nós tínhamos que ir para o céu, ou ir para o lugar que ele está preparando, rindo. Mas ainda existem ainda pessoas que estão aguardando Cristo fazer algo que beneficie o seu ventre, porque é muito fácil reconhecer que ele possivelmente pode ser rei quando ele alimenta a minha fome. Mas vem cá, o apóstolo Paulo ensina pra gente que ele bem sabe viver na bonança, como sabe viver na falta. Ele não é somente rei quando sacia a minha fome, ele é rei também quando eu estou passando fome. O poder dele e o seu reinado não tem nada a ver com as minhas circunstâncias. Ele é tão rei, mas tão rei, que ele subiu voluntariamente na cruz e morreu, e disse assim: ninguém vai tomar a minha vida, eu é que vou dar. Sabe quem é que pode fazer isso? Somente um rei, alguém que sabe exatamente da sua origem, de onde veio e para onde vai. E aí então a multidão mais uma vez segue Jesus e encontra ele lá do outro lado do lago, da margem. Como é que o senhor chegou aqui?
E ele fala para a multidão assim: olha, vocês estão me seguindo não porque vocês reconhecem quem eu sou, vocês estão me seguindo porque vocês comeram. Olha só, deixa eu explicar o que Cristo está falando aqui na versão do pastor Rafa. Vocês sequer me amam, sequer me conhecem. O que está atraindo vocês a mim, ou melhor, o que faz com que vocês me sigam, é só porque eu dei comida para vocês. Vocês não me querem, vocês querem uma barriga cheia de comida. Vocês não me querem, vocês querem um casamento, vocês querem bens materiais, vocês querem posição, vocês não querem a mim. Olha só, Jesus falando com aqueles homens. E aí a multidão fala assim para ele, depois, né? É uma pergunta chave: Senhor, nós queremos fazer a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? E aí Cristo vai dizer assim, de forma intencional: a vontade do Pai é que vocês conhecessem o homem que está diante de vocês. Ele não é alguém que está dando cesta básica ou esmolas, ele é o Salvador da humanidade. A vontade do Pai é que vocês reconheçam Jesus. É isso que ele fala para a multidão. Olha o que a multidão, olha só o que a multidão fala para Jesus. Como nós vamos reconhecer o Senhor se o Senhor não fez nada? Lembrando que essa multidão comeu pão. Como que nós vamos reconhecer quem você é se você não fez nada significativo? Os nossos antepassados, eles comeram o pão do céu. É exatamente nessa afirmativa que começa um problema. Jesus no Evangelho de João, ele fala basicamente 7 vezes ali: eu sou. Lembra que nesse panorama que eu fiz desde a queda, eu disse que quando Deus chama Moisés, ele fala assim: vá no nome do eu sou o que sou. É exatamente o que Cristo está fazendo aqui agora. No Evangelho de João, ele fala basicamente 7 vezes: eu sou, fazendo referência ao que Deus disse lá no Êxodo a Moisés. Eu sou. Ok? A multidão então não reconhece Jesus. A multidão fala que os antepassados, que Moisés foi responsável pelo pão celestial que o povo se alimentou. E aqui eles arrumaram uma confusão com Jesus. Cristo falou assim: alto lá, Moisés não deu pão do céu nenhum para vocês. Nenhum. Por que Moisés não deu pão do céu? Moisés não deu o pão do céu porque o pão vivo que desce do céu sou eu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E mais, esse pão que vocês comeram, que os seus antepassados comeram lá no deserto, não foi o suficiente. Por quê? Porque eles comeram e morreram. Eu sou o único pão capaz de dar vida para vocês para sempre. Já mudou o cenário. Já não é mais Moisés, já não é mais o pão que eles comeram no passado. Agora é Jesus falando de si mesmo: eu é que sou o único pão capaz de saciar a fome de vocês. Eu sou o único capaz de salvar vocês dessa fome que vocês têm de Deus e nem sabem. Quando Cristo fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, quando ele chama Deus de meu Pai, os judeus daquela época, eles não entendem. Mas tudo fica pior quando Cristo fala assim: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo e não vai viver eternamente. É nesse exato momento que um bom judeu pensa que Cristo está falando sobre canibalismo. Como pode esse homem nos mandar comer o corpo dele? O que ele está falando? Olha só, gente. Um judeu não come uma carne de porco, que dirá comer uma carne de um homem, uma carne humana. Os judeus ouviram essa afirmativa de que era necessário comerem do corpo dele, de Cristo, e eles ficaram indignados. E é exatamente essa palavra de Cristo e reação dos judeus que faz com que a multidão abandone Jesus. Uma multidão abandona Jesus.
Que multidão é essa que está abandonando a Cristo? A multidão que comeu do pão, que viu ele multiplicando, que viu milagrosamente ele aparecendo do outro lado da margem. Talvez a multidão que viu com seus olhos vários outros sinais, mas não estava satisfeita. A multidão queria de alguma forma que Jesus respondesse às suas expectativas. Se tem uma coisa que o Evangelho ensina para a gente, vou repetir, se tem uma coisa que o Evangelho ensina para a gente, é que Cristo não foi dado ao mundo, trazido ao mundo para suprir as nossas expectativas. Ele está comprometido com a vontade do seu Pai, quer nós queiramos ou não. Quer você se curve diante dele pedindo um esposo ou pedindo um bem material, ele não tem compromisso em dar isso para a gente. Ele pode fazer isso também, mas o compromisso dele é muito maior do que isso. O compromisso dele é pegar a gente que talvez vai andar a pé a vida toda e dar a salvação, porque é melhor você estar com Deus eternamente depois de ter andado a pé, do que você ter muitos bens e viver uma eterna distância de Deus. É isso que ele está apresentando para nós aqui. A multidão então abandona Jesus. Ao invés dele como um líder, se Jesus estiver melhor, se nós pudéssemos comparar a reação de Jesus enquanto líder e pastor com a reação do pastor Rafa e dos demais pastores de hoje e líderes, Jesus ele é completamente diferente. Porque primeiro que existe um senso de posse. As ovelhas parecem que são minhas, do pastor Rafa. Você não pode, você tem que me falar tudo. Jesus, quando percebe que a multidão está abandonando ele se volta para aqueles que estão um pouquinho mais tempo com ele e fala assim: e vocês, irmãos? E vocês? Existe uma expectativa diferente de Jesus em cima da multidão e em cima dos seus seguidores mais fiéis, dos apóstolos. Porque a multidão pode abandonar. Sabe o que é a multidão? É aqueles que comem o pão e que até gostam de vir ao culto e amam a palavra, mas não querem compromisso nenhum com Deus. Eles querem fazer de Deus um gênio da lâmpada. Lâmpada que eles esfregam, sai o gênio e eles falam assim: me dá um carro, me dá isso, faz aquilo por mim. Por isso que nós reduzimos oração em pedir. Mas desde sempre Cristo ensina que orar é falar com Deus. Orar não é pedir, orar também é para pedir, mas antes de tudo, orar é falar com o Criador. Mas como nós pensamos que Deus é somente alguém que aparece para nos dar o que nós queremos, a gente não consegue perceber. A multidão olha para Jesus como aquele capaz de suprir a fome física, a necessidade básica, o alimento ali que eles iriam comer hoje e queria acabar no mesmo dia, e no dia seguinte teriam fome novamente. Ele olha para os seus 12 discípulos e fala assim: e vocês? Porque eu sei que a multidão pode ir embora, eu sei que a multidão pode não entender o que eu estou falando, mas e vocês, irmãos? Levanta-se um cara chamado Simão Pedro, e ele fala assim para Jesus: para quem? Não é para onde, não é lugar, é mestre. Porque essa conversa aqui, ela começa com uma comparação entre Jesus e Moisés. Não é para qual lugar que nós poderemos ir, é se Moisés não foi capaz de nos dar, e se o Senhor, por tudo que está realizando, não é capaz, quem é que pode ser capaz? Já Pedro fala assim: para quem nós poderíamos ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Meus irmãos, não somente Cristo, quando dá a sua vida em prol da humanidade, é capaz de alimentar a humanidade, como a sua palavra é o que nos mantém nessa caminhada rumo à eternidade. Para quem nós poderíamos ir se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos visto, a multidão não viu. A multidão viu em Jesus uma forma, um método, um modo de alcançar os seus propósitos. É como se eu, Rafael, aceitasse ser pastor, para por meio do pastoreio eu conseguir comprar um carro, comprar alguma coisa, comprar uma outra coisa. Não é que eu sou contra isso, mas o reino de Deus não é isso. É satisfação no Espírito, é contentamento de que Cristo é totalmente suficiente para todas as questões da vida e santidade.
Nós temos então uma geração que se contenta tão somente com o que comeu, mas não vai saciar eternamente. E nós temos agora um confronto entre Jesus e os seus 12. Eles estão me abandonando, mas e vocês que viram mais, que estão caminhando comigo, e vocês? Aí Pedro fala: a gente não tem para quem ir, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós temos visto e crido que Tu és o Santo de Deus. Tu és o Santo de Deus. Deus em Cristo tabernaculou. O que é isso? Se fez presente no nosso meio. Se existe uma profecia em Isaías, profeta messiânico, que é uma profecia que a gente tem que ficar sempre apegado, é quando ele diz que Deus vai conceber um homem cujo nome é Emanuel. Não é qualquer Deus, não é. E me entendam bem. Vou viajar aqui um pouquinho, mas eu volto em um minuto. Se você parar para estudar um pouquinho o islamismo, Alá, que é o Deus islâmico, Alá, ele está lá em outro lugar. Existe uma distância enorme entre Alá e o seu profeta chamado Maomé. Eles são completamente diferentes e é haram, é pecado, é blasfêmia você tentar achar semelhanças entre Alá e Maomé, que é o maior profeta do islamismo, ok? Para os gregos tem lá o Olimpo, e lá está Zeus. Zeus, quando se torna homem, toma a forma de homem, ele só tem uma coisa, um único interesse: usar as pessoas. Ele desce e usa mulheres. Lá nas regiões dos países nórdicos tem Odin, que o que? Só quer saber de poder. Lá no Egito tem Osíris, tem vários outros. O que eles são? Opressores. No cristianismo tem um Deus poderoso, ouça, tem um Deus poderoso, segundo a profecia também de Isaías, que desde a antiguidade ninguém ouviu de um Deus como ele. No cristianismo tem um Deus inigualável, incomparável, que criou o universo e sustenta na palma de suas mãos. Sabe o que esse Deus fez? Tornou-se homem. Para quê? Para morrer. Todas as outras religiões apresentam um Deus que não compactua e não dialoga com ninguém. Deus não quer contato com os seres humanos. O cristianismo nos apresenta um Deus que não somente pretende dialogar com o ser humano, como ele se torna humano, ele se torna homem, e Paulo fala isso. Nós estamos aqui às quartas estudando Filipenses, fala muito bem Filipenses 2, subsistindo em forma de Deus, não usurpou, não usou da prerrogativa de ser Deus para cumprir com o seu propósito. Ele é Deus, e quando ele encarna, ele não usa do seu poder divino para realizar a vontade do Pai, mas achado na forma de homem, ele não somente se humilha, como ele morre. Pedro, quando olha para Cristo e responde que ele não tem para quem ir, os demais também não têm, o que ele está dizendo é assim: eu sei que o pão que os nossos antepassados comeram não foi suficiente, porque se for suficiente, nós viveríamos em torno da tua vontade. O que se percebe é que quanto mais boas ações nós realizamos desprendidas de Deus, mais vazio o mundo fica. E eu gosto de realizar boas obras, eu gosto de lidar com gente pobre como eu, mas muito pior, gente em situação de rua, eu gosto. Mas não adianta eu achar que eu levar uma marmita todos os dias para aquele irmão é o suficiente. Por quê? Porque aquele irmão de fato não pode ter fome física, mas existe uma fome que, se ela for saciada na vida desse irmão, ele consegue nunca mais estar vazio. Mas a multidão, ela vai embora, e é compreensível que a multidão abandone Jesus, porque a multidão não quer relacionamento com Cristo, a multidão quer só o que Cristo pode fazer. Mas os 12 não, os 12 viram, testemunharam, experimentaram. Os 12 estão ali diante de Jesus. E qual que é a mensagem de João no capítulo 6?
Quando Jesus fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, Ele está convidando a cada um de nós que estamos aqui a comermos dele. A comermos dele. E aí, a melhor forma de que nós entendamos isso também é uma profecia de Isaías 55. Porque parece que a garantia que eu tenho hoje como pastor e como esposo, muito mais como esposo, o que garante que nós, eu e minha esposa, iremos nos alimentar é o meu salário, é o que eu consigo comprar. Mas diferente dessa garantia que eu penso ter, quando Cristo convida os seus ouvintes a comerem do seu corpo e a beberem do seu sangue, Isaías vai dizer assim: venham, comam e bebam, mesmo você que não tem dinheiro. Sabe por que Pedro e os demais ficam? Porque eles reconhecem que não tinha qualificação nenhuma nele, mérito algum neles, para que eles pudessem comer desse pão e desse sangue. E qual que é o convite que Cristo faz para nós nessa noite, nós que estamos aqui? Que nós comamos do corpo dele e bebamos do sangue dele. Eu amo, e estou acabando, eu amo perceber na Bíblia, em João e em Jesus, que Cristo é capaz de me dar e de fazer por mim tudo aquilo que o meu dinheiro não é capaz. Cristo, Ele nos dá a salvação. Você não participou de nada, você não participa. Mas eu levantei a mão porque o Espírito Santo, que é quem nos convence, Ele tocou no seu coração. Ah, mas não, Ele. Agora olha só que oferta maravilhosa. Venham, comam e bebam. Não comam daquilo que não vai saciar a fome de você. Tem umas verdades na palavra, meus irmãos. Uma vez que a gente come de Cristo, ouça bem, porque isso fala sobre frutos dignos de arrependimento. Uma vez que nós comemos de Cristo e bebemos do seu sangue, algumas ofertas, estão me entendendo? Algumas ofertas do mundo, a gente passa a não ter mais fome disso. É por isso que a gente consegue passar em alguns lugares e não ter mais desejo nenhum por aquilo que nós nos alimentávamos antes. Por quê? Porque nós encontramos hoje algo capaz de não somente nos alimentar, mas de preencher o nosso vazio. Esse é Jesus. E é em torno do nome dele que nós oramos. É em torno do nome dele que nós cantamos. A Lagoinha não está em torno do sobrenome Valadão, Valente ou qualquer outra coisa. A Lagoinha deve estar em torno do nome de Jesus. A sua vida não tem que estar em torno do nome de um Deus capaz de somente te dar o que você deseja. A sua vida tem que estar curvada, inclinada, em submissão ao Deus que, quando você não tinha nada, Ele te deu algo chamado salvação. E se a gente recebeu a salvação, meus irmãos, no exato momento em que Deus me salvou, Ele poderia ter me matado, porque eu estava satisfeito. Ele não somente me salvou, pastor, como Ele me deu um dom, me deu uma família, me permite partilhar da mensagem dEle. Ele não somente te salvou, como te deu uma voz, te usa. Ele não somente tem poder para salvar, como Ele nos sustenta na sua vontade, para que outros e outras, olhando para nós e vendo do que nós temos comido e bebido, tenham fome e sede dessa mesma coisa. O que é isso que vocês comem? Do que vocês se alimentam? Deixa eu contar algo para vocês, para a gente poder orar. Eu fui católico há muito tempo, praticante. E no catolicismo você só pode participar da Eucaristia depois de você ter feito a primeira comunhão ou a primeira Eucaristia. Então a porta de entrada para que você coma da hóstia é a primeira comunhão. Eu lembro que eu ficava na missa, eu via todo mundo, o padre dizia assim, o corpo de Cristo. Aí uns estendiam uma mão, outros abriam a boca. Eu era pequeno, eu ficava olhando as pessoas recebendo aquele negócio esquisito, aquele círculo. Eu ficava pensando, eu quero um dia receber isso, eu quero um dia comer disso, eu quero.
Eu lembro no dia da minha primeira comunhão. Você confessa os seus pecados na semana, chegou o dia da primeira comunhão, tem todo aquele rito lá que tem, e aí chegou o momento em que eu ia receber a hóstia para eles, para nós o pão, mesma coisa. É exatamente aquela fome, aquele desejo por receber o corpo de Cristo que eu tinha naquela época, que eu tenho que ter hoje, e que eu tenho que ter todos os dias. Porque a fome que eu tenho hoje de Cristo eu tenho que ter amanhã. Por quê? Porque Ele é uma fonte inesgotável de alimento. Se quando as coisas não estão bem lá em casa eu me alimento de Cristo, eu saio nutrido para resolver de melhor forma. Se quando as coisas não vão bem comigo, eu comigo mesmo, eu me alimento de Cristo, eu saio nutrido para ver de forma melhor. Quando tudo não está bem, se nós comermos de Jesus e bebermos o sangue dele, a gente vai olhar o mundo de uma forma melhor. E é o que falta às vezes para a gente, porque comer do sangue de Cristo, melhor, comer do corpo de Cristo e beber do sangue dele, é dizer assim: eu tenho parte contigo. E dizer eu tenho parte contigo é reproduzir o que Paulo disse aos irmãos da Galácia: a vida que eu vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E a minha antiga vida, eu estou crucificado, eu crucifiquei a minha vida, porque agora eu vivo para Deus. Sabe quem é que pode dizer isso? Alguém que todos os dias reconhece que tem fome e sede de Cristo e que não tem para quem ir. Fica de pé no nome de Jesus.